Pronto, gente, eu descobri o que é. Era isso. É porque, assim, eu queria deixar essa live gravada, né? E aí eu descobri um aplicativo para gravar o que aparece na tela, mas ele faz perder o som, então não tem jeito, assim. Eu queria muito gravar essa live, mas eu acho que eu não vou conseguir, né? Então tá. Bom, então tá, vamos começar a ler. Tá vendo? Tem que ser pesquisadora, né? A gente faz o teste de hipótese pra descobrir o que acontece. Então, assim, ó, eu já tava com uma ideia de fazer essa live para falar dos programas de mindfulness, né? E daí o que eu vou pedir para vocês, assim, para vocês deixarem as perguntas pro final, para eu não me perder, assim, porque eu meio que preparei uma aula, assim, para falar com vocês hoje. Então, a semana passada, tá sem áudio, Isa? Agora? Vocês não estão me ouvindo? Tá, legal. Então, assim, a semana passada a gente conversou um pouquinho sobre pessoas que queriam usar o mindfulness na prática clínica, né? Na psicoterapia, no atendimento clínico, certo? Só que, por exemplo, quem quer ser instrutor, né, professor, que a gente fala professor de mindfulness, eu vou explicar para vocês que isso não existe muito. O itinerário, o caminho é completamente diferente, né? Então, até a Elise sugeriu de eu falar um pouquinho sobre o MBSR, que é um dos programas de mindfulness, eu vou falar um pouco dele, mas aí eu resolvi falar de como uma pessoa se torna um instrutor, um professor de mindfulness para fazer grupo, né? De modo geral, assim. Então, assim, na chamada do meu post, o que eu coloquei, né? Que não existe instrutor de mindfulness. O que existe é instrutor de um determinado programa que vai ensinar mindfulness ou compaixão ou autocompaixão, né? Por quê? Porque quando a gente ensina um programa, a gente está ensinando mindfulness dentro de um protocolo padronizado. E cada um desses protocolos, ele tem o seu itinerário de formação. São várias fases, várias coisas que a gente tem que fazer e, pasme, isso segue diretrizes internacionais de formação. São muitos grupos no mundo todo se unindo e trabalhando para que esses programas tenham critérios mínimos de qualidade. Aqui no Brasil, a gente está terminando o estatuto de uma rede chamada Rede Ibero-Americana de Mindfulness e Compaixão. Agora, no primeiro semestre, ela já vai ser lançada e é uma rede que vai ajudar, né, a traduzir para o português, né, essas diretrizes internacionais, os itinerários de formação de cada um dos programas. No final da live eu vou falar um pouco de alguns desses programas, né, que são programas internacionalmente reconhecidos e que seguem essas guidelines, né, internacionais. Então, eu estou na junta diretiva dessa rede, é uma rede formada por diversos países aqui da América Latina, mais Portugal e mais Espanha. Na verdade, eu vou ficar um bom tempo nessa rede porque eu sou presidente eleita, né? Então, tipo, eu sou assessora da presidenta. Em espanhol tem presidenta, tá? Em português que não tem, mas o pessoal tirava sarro da Dilma, mas em espanhol a gente fala presidenta. Então, eu sou presidente futura da rede, né? Então, daqui dois anos eu ainda vou estar trabalhando nela. Vocês ainda vão ouvir falar disso. Então, assim, por que é que a gente faz tudo isso? Qual que é a motivação, né? Não é chatice, não é obsessividade, não é nada disso. A maior motivação das pessoas fazerem essa coisa formalzinha, né? Gente, vocês estão me ouvindo? Porque pararam de falar? Fala alguma coisa, só para eu saber que vocês estão aí. Então, assim, a maior motivação da gente de organizar tudo isso, de fazer tudo isso, é ter garantias mínimas que as pessoas que estão aprendendo mindfulness e compaixão dentro desses programas, que elas recebam coisas de qualidade.
Então a gente está garantindo que a gente possa de fato ajudar as pessoas, porque não é com qualquer coisa que a gente ajuda as pessoas, por mais bem intencionadas que nós somos. A gente precisa ter garantias mínimas de que aquilo que a gente está ensinando vai ser eficaz, né? Então, legal, Lê. Então, a motivação maior, né, de tudo isso, de diretrizes, de regras e tudo mais, é para que o consumidor final, é para que ele possa ter um atendimento, ter um trabalho de qualidade, né? E daí, assim, essa minha intenção de fazer essa live, ela calhou com a publicação de um artigo super importante. Eu até postei no meu Instagram, algumas pessoas me pediram o link dele por direct e eu mandei, que é um artigo que ele vai levantar a importante questão de que mindfulness não é isento, e nem compaixão, tá? Especialmente autocompaixão. A Alessandra está aqui, ela pode me ajudar a falar nisso. O self-compassion, a autocompaixão, é algo que pode mobilizar muita emoção, pode mobilizar a emergência de memórias traumáticas, porque são coisas muito profundas que a gente trabalha, né? Essa coisa da autocompaixão, da gentileza consigo mesmo, é algo que mobiliza bastante as pessoas. Então, assim, não é isento de... A gente não chama de efeito colateral, a gente chama de eventos adversos, né? E também eu sei que tem algumas pessoas aqui que já fizeram pesquisa, por exemplo, a Adriana. Qualquer estudo clínico controlado, randomizado, de medicamento, de intervenções clínicas em geral, isso, por exemplo, na indústria farmacêutica, isso é muito bem relatado. Nós precisamos relatar os eventos adversos, né? E no Mindfulness, isso agora que está começando a ser falado, né? Porque entrou naquela, Mindfulness é a panaceia. Não faz mal nenhum? Faz. Faz sim. Pode fazer, né, dependendo de algumas questões. Então, assim, a meditação na tradição budista, ela já tem isso mais bem documentado, né? Então, já vou falar isso para vocês. Então, esse artigo, ele desperta, assim, então falar de danos, né? E muito interessante que nesse artigo, ele relaciona esses danos com coisas ou que tem a ver com o programa, ou que tem a ver com o próprio aluno, né, que ele está aprendendo a mindfulness, ou também com questões relacionadas ao professor, ao instrutor. Então eu fiz aqui algumas anotações para eu ir falando com vocês. Se vocês quiserem anotar alguma coisa para me perguntar no final, fiquem à vontade, tá bom? Então, assim, a gente tem bastante evidência de eficácia, de efeitos positivos do mindfulness, da compaixão também, mas agora que está começando a falar sobre os eventos adversos, né? Então, assim, o que é importante vocês saberem, gente, é que todo programa de mindfulness, ele associa conhecimentos das tradições contemplativas, tipo meditação budista, com conhecimentos científicos, seja psicológicos, médicos, educacionais. Então não é porque a pessoa sabe fazer meditação, que ela aprendeu a fazer meditação na tradição budista, que ela pode sair por aí fazendo grupos de mindfulness. É outra coisa, né? É outra coisa. Cada programa de mindfulness, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, quais são eles vão ter objetivos específicos. Então tem aquele que é para prevenir recaída de depressão, tem aquele que é para reduzir estresse e melhorar a qualidade de vida, tem aquele que é para desenvolver habilidade de autocompaixão, tem aquele que é para prevenir recaídas na dependência química, gerenciamento de dor, enfim. Cada programa ele vai ter o seu objetivo específico, né? O primeiro programa que surgiu em 1979 foi o Mindfulness Based Stress Reduction, que é o programa do Kabat-Zinn, que ele criou esse programa muito baseado na tradição budista, na tradição contemplativa. Ele era um praticante, professor de yoga e tudo mais. E é muito interessante, assim, como ele relata isso num texto dele, que ele fala que estava num retiro, né? E daí ele estava num barco, né? Isso está relatado num texto. Ele estava num barco e aí ele diz que tem uma
uma iluminação, assim, e pensa, né, por que eu não posso levar essas práticas, essas coisas todas pro contexto que não é religioso, né, já que ajuda tantas pessoas no contexto religioso, por que não poderia ajudar as pessoas fora desse contexto? Então ele fez meio que uma tradução, assim, né, de algumas práticas da tradição budista, aliado ao conhecimento que ele tinha também de yoga, de biologia, porque ele é um biólogo, e assim, ainda que possa ter algumas críticas a essa iniciativa dele, o MBSR é o programa que embasa todos os outros programas de mindfulness que a gente tem hoje, né? O que é importante também que vocês saibam que um programa de mindfulness ele não é uma intervenção psicoterapêutica. Psicoterapia é uma coisa, programa de mindfulness é outra. Então, assim, todo programa de mindfulness ele está inserido dentro de um contexto psicoeducativo. Então, ele visa psicoeducação e desenvolvimento de habilidades, tá? Porque muita gente confunde isso ainda e acha que pode trocar uma psicoterapia por um programa de mindfulness. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, na tradição budista, o que a gente tem relatado de eventos adversos, em geral, eu até falei isso para vocês na live passada, está relacionado com a intensidade das práticas, né? Em geral, as coisas explodem em retiro, né? A gente brinca que em retiro tudo pode acontecer. O budismo fala que são as sementes kármicas, né? A gente pode dizer que não é bem assim, que também são aspectos psicológicos, né? Que são evidenciados ali, enfim, algumas quebras, né? Do funcionamento que são evidenciadas ali. Então, isso é uma coisa que eu estudei bastante numa pesquisa que eu fiz há uns anos atrás, a questão da psicose, né? Então, pessoas que já têm uma predisposição para o desenvolvimento de psicose, ou familiar em primeiro grau, ou que já teve algum sintoma subsindrômico, né, de psicose, ao fazer práticas muito intensas de meditação, ele está mais suscetível a ter um evento adverso, a ter um surto psicótico. Também podem aparecer afetos negativos, mania, isso é o que tem relatado na literatura, né? Despersonalização e desrealização e emergência de memórias traumáticas, né? Então, os eventos adversos hoje, eles estão mais bem relatados com relação a práticas dentro da tradição budista, né? Mas eu quero crer que em breve, dentro da literatura científica de mindfulness, isso também vai estar mais bem relatado. No artigo que eu falei para vocês hoje, acho que eles colocaram 4 ou 5 estudos só, que fazem algum tipo de relato disso, né? E aí é interessante nesse artigo que, como eu disse para vocês, eles relacionam esses eventos adversos a 3 fatores principais. Então, o primeiro fator é o fator relacionado ao programa, que muito tem se falado hoje também da questão de mindfulness como sendo uma questão de foco atencional. E eles deixam bem claro nesse artigo que bater nessa tecla, né, do mindfulness como uma questão de foco atencional, sem trabalhar a questão do não julgamento, que isso pode causar mais eventos adversos, né, pode mais prejudicar do que ajudar. Né? Porque a pessoa vai se abrir para aquele monte de emoção e pensamento que muitas vezes, né, na maioria das vezes, eles são desconfortáveis e a pessoa não sabe muito como fazer com aquilo, né? A segunda questão que é relacionada ao programa é que o professor ele tem que ter um conhecimento profundo da aplicabilidade do mindfulness naquela condição específica. Então, se ele está trabalhando com depressão, ou se ele está trabalhando com dor, se ele está trabalhando com dependência química, o que quer que seja, ele tem que ter um conhecimento profundo da aplicabilidade do mindfulness nessa população que ele está trabalhando. E a terceira coisa é que o programa, na verdade, ele tem que garantir tanto psicoeducação quanto suporte suficiente para a prática meditativa do participante. Então, o professor de um programa ele tem que acompanhar de perto o que está acontecendo com cada aluno dele, né? Uma coisa super importante que a gente faz antes de começar um programa de mindfulness são as entrevistas individuais. A gente precisa conhecer o aluno que a gente tem, ver em quais condições psicológicas aquela pessoa vai iniciar o grupo. A semana passada eu falei para vocês que pessoas em episódios, seja lá do que quer que seja, não tem indicação para iniciar um programa de mindfulness.
Por exemplo, o MBCT, né, que é o programa de terapia cognitiva baseado em mindfulness, ele tem evidências muito fracas no tratamento de depressão. A evidência mais robusta, que inclusive é o que faz ele entrar como indicação de tratamento pelo CAMAT, que são as guidelines canadenses para o tratamento de depressão. Então, o MBCT está lá, né, no CAMAT. A Adriana, que está aqui assistindo, ela conhece o CAMAT, ela sabe da importância do CAMAT na área psiquiátrica, né? E o Mindfulness está lá com várias estrelas, né, o MBCT, mas como prevenção de recaída de depressão, que é o que tem evidência científica robusta disso, né? E essa questão das entrevistas também, ela faz aí uma interface com os fatores relacionados ao participante, né, com relação aos eventos adversos. Então, pessoas que apresentam vulnerabilidades específicas, elas não vão se beneficiar de todo modo de mindfulness, né? Agora, as pessoas que apresentam vulnerabilidades específicas, vou dar um exemplo mais radical, tipo esquizofrenia. Não é que ela não possa fazer um grupo de mindfulness, mas os protocolos, né, os programas para esse tipo de população, eles têm que ser adaptados. Então tem vários trabalhos de um inglês chamado Chadwick, das adaptações que ele faz no mindfulness para ser usado com pessoas com esquizofrenia. Eu mesma já fiz grupo com pessoas com esquizofrenia e foi um trabalho muito interessante. Até um deles queria se tornar instrutor de mindfulness, ele perguntou se dava dinheiro. Que ele gostou tanto que ele queria ensinar aquilo para as pessoas, né? E daí, o terceiro fator, né, é o fator relacionado a questões do instrutor, do professor. E aí entra uma coisa muito interessante que a rede vai traduzir para o português e todo mundo vai ter acesso a isso. É um documento que se chama MBI-TAC. Gente, engraçado. É muito fofo aquele paciente, muito fofo. Então, esse documento ele se chama MBI-TAC. O que o MBI-TAC dá pra gente? Quais são as habilidades que cada formação de mindfulness precisa desenvolver no instrutor? Como é que o instrutor precisa ser, tá? Para ele cumprir critérios mínimos de qualidade enquanto instrutor. Então, além do programa também ter critérios mínimos de qualidade, o professor também tem que ter algumas habilidades específicas, alguns critérios mínimos de qualidade, tá? Eu já vou falar dele para vocês. Então, assim, eu vou fazer uma live só do MBI-TAC, porque é muito grande, é muita coisa. Então, aqui eu vou dar uma pincelada para vocês. Então, por exemplo, né, habilidades que um professor de mindfulness deveria ter. Logicamente, quando ele faz uma formação séria, isso é levado em consideração. Então, por exemplo, ele ter habilidades para fazer uma cobertura, ritmo e organização do currículo das sessões. Cada sessão tem coisas que a gente tem que cumprir, né? Segundo, ele tem que ter habilidades relacionais. O terceiro item do MBI-TAC é a questão do embodiment. O embodiment lógico, é um termo em inglês, em espanhol a gente usa o termo personificação ou encarnação, que é assim, tanto ali no grupo quanto no jeito de ser do instrutor, ele encarna mesmo o sentido do mindfulness. Ele vivencia aquilo, né? Ele corporifica aquilo, não no sentido corporal, mas assim, ele vive de acordo com aquilo que ele ensina para as pessoas. Ele é um modelo daquilo que ele está ensinando para as pessoas, tá? Isso é uma característica super importante de um instrutor de mindfulness. O quarto é ele ter habilidade para guiar a prática, né? Então, nem quando vocês estão usando mindfulness dentro do consultório de vocês podem dar o play lá no áudio que a Erika mandou. Vocês têm que serem capazes de guiar as práticas, né? E existe um treinamento para isso. A gente treina isso dentro das formações, né? A Alessandra me ajudou muito na formação de maio, porque eu tava super nervosa, assim, eu nunca tinha, lógico, tinha guiado prática em grupo, mas assim, pasme, eu nunca tinha guiado prática em formação, nunca tinha tido essa oportunidade. E eu tava super nervosa, a Lê ficou comigo, treinou comigo, acabei ficando pro último dia,
né? E agora eu vou ter um segundo desafio pior ainda, que eu vou ter que guiar a prática em espanhol, porque eu vou terminar minha formação na Espanha em agosto. E aí, nossa, quando acaba é um alívio, mas é uma experiência muito, muito legal. Porque, os teus professores, os teus mentores estão lá te ouvindo e te orientando com relação à guiança das práticas, né? O quinto item é você ter a habilidade para transmitir os temas do curso por meio do inquérito interativo, né? A gente consegue, a gente tem que saber interagir com as pessoas de um modo, a gente chama de inquiry, né? Em português a gente chama de inquérito, mas é um jeito todo específico, né? Não vou entrar nos pormenores disso aqui, não dá tempo, mas é um jeito específico da gente trabalhar a experiência direta com o aluno do nosso grupo, tá? E o sexto e último é conseguir manter o ambiente de aprendizagem do grupo. Então, assim, isso foi um overview antes de eu falar dos programas, né? E aí tá. Só que a grande questão hoje é como saber se aquele professor de Mindfulness tem as habilidades necessárias para entregar um bom curso e se o programa que ele entrega segue as diretrizes que tem as qualidades mínimas, tem as características mínimas de qualidade para que possa chegar nas pessoas, né? Como que eu vou saber disso? Quando a gente tiver a rede, a gente vai ter abinhas no site da rede com nomes de instrutores, né? E a rede vai ser meio que um filtro para as pessoas procurarem com quem que eu vou fazer esse programa, né? Deixa eu ver aqui no site da rede. A gente espera que o site da rede seja uma referência para isso, mas por enquanto não tem, né? Mas tem algumas maneiras de tanto para quem está assistindo e quer fazer um programa de 8 semanas, saber quem procurar, e para quem está procurando formação de Mindfulness, né? Então tem algumas guidelines, alguns critérios mínimos de qualidade dos programas que eu vou falar agora para vocês, tá? Então, assim, precisa saber em qual programa a pessoa se formou, se o programa segue essas diretrizes internacionais de qualidade e também se esse professor faz formação continuada. Para vocês verem como que é complexo essa questão de ser professor de um programa de Mindfulness, essa formação que eu faço, a Alessandra faz também, que é o Respira Vida Breathworks, a certificação ela é renovada anualmente. Eu já vi um certificado final, então tá lá, válido até tal data, 1 ano após a data que está no certificado. Por quê? É diretriz internacional que o professor de Mindfulness faça uma formação continuada. De que maneira? Ele obrigatoriamente tem que fazer um retiro de 5 a 7 dias de silêncio por ano. E ele tem que fazer supervisão também daquele programa que ele ensina. E assim, o básico do básico, ele tem que ter prática pessoal diária. Tá? São as 3 coisas que garantem que o nosso certificado vai ser renovado dali 1 ano. Eu sei que não são todas as formações que fazem essa revalidação anual, mas o Respira Vida Breathworks, eles fazem uma revalidação anual e eu acho isso maravilhoso. Então, assim, o que uma formação precisa ter? Primeiro, eu vou mostrar aqui já para vocês os pré-requisitos da formação do MBSR, que a professora Maria Noel Ancorena, ela está levando para a Argentina a formação pela Universidade de Brown. A formação na Universidade de Brown é assim, o Kabat-Zinn iniciou na Universidade de Massachusetts. Durante 30 anos o MBSR ficou hospedado lá na Universidade de Massachusetts. O ano passado houve uma quebra e a maioria dos professores de Massachusetts foram para a Universidade de Brown. Então, ainda tem a formação na Universidade de Massachusetts, mas muita gente tem feito a formação pela Universidade de Brown. Então, assim, o MBSR, né, o programa do Kabat-Zinn, programa de redução de estresse baseado em Mindfulness, com os critérios mínimos de qualidades mais rigorosos que a gente tem, mais perto da gente aqui no Brasil, é esse da Argentina, que eu vou mostrar para vocês, né, já. No final, eu vou fazer uma imagem e vou deixar no Stories
com e-mails que vocês podem mandar para formações que tem por aqui, que seguem esses critérios mínimos de qualidade, tá bom? Então, primeiro, o programa precisa exigir que o aluno que vai fazer a formação vivencie o programa que ele vai ensinar. Então, nós temos que fazer o programa de 8 semanas como alunos. Isso, em alguns programas, é pré-requisito, em outros programas você tem que fazer isso antes de receber a certificação final. A questão do retiro é obrigatório. Todos os protocolos internacionalmente consolidados, eles exigem, ou como pré-requisito, como o programa da Christine Neff, a gente teve que fazer um retiro de 5 dias de silêncio para poder ir para a formação. Outros pedem que você faça esse retiro de silêncio até o final, antes de se formar. Mas o retiro de silêncio de 5 a 7 dias é obrigatório. A outra coisa muito importante é que esse programa seja baseado em evidências científicas. Ele precisa provar, de preferência com estudos clínicos randomizados e controlados, que ele é eficaz, né? Que ele está entregando aquilo que ele se propõe, né? Então, lembrando, prática pessoal. Sem dúvida nenhuma, a prática pessoal é um pré-requisito. Essa formação da Argentina que eu falei para vocês, eles pedem de 1 a 2 anos de prática pessoal prévia antes de fazer a formação. Então, você não vai aprender prática pessoal na formação, você já tem que ter, né, prática pessoal. Então, prática pessoal, vivenciar o programa, o retiro de silêncio e o programa ser baseado em evidência científica. Se não tem isso, é melhor procurar outra coisa. A outra coisa é que assim, para um professor de mindfulness, ser professor de professores também é outro mundo, é um outro preparo. Não é porque eu vou terminar a formação do Respira Vida, a Alessandra também, que a gente vai se juntar e vai abrir uma formação aqui no Brasil. A gente não pode fazer isso. A gente não tem experiência para isso. A gente não tem uma formação específica para ser professor de professor. Então precisa ver se na formação que você quer fazer, os professores que estão dando essa formação, se eles podem ser professores de professor. Uma outra coisa também é que esse programa ele tem que garantir que, por exemplo, se é um programa para tratar depressão ou para prevenir recaída de dependência química, no mínimo que seja uma pessoa da área da saúde que vá conduzir esse programa e não um administrador de empresas. Então, é meio que óbvio que um programa que é feito com o objetivo de atuar na área da saúde não aceite em sua formação administradores de empresa, porque esse programa não vai poder ser eu misturo as palavras em espanhol, em partido, não vai poder ser conduzido numa empresa, né? É um programa. Tá, você pode conduzir numa empresa, por exemplo, para vocês estão entendendo? Para para coisa, né? Só que aí o professor ele tem que ter formação na área da saúde, formação prévia. Lembre-se de uma coisa, gente. Professor de mindfulness não é profissão. Qual que é a tua profissão? Sou instrutor de mindfulness. Não, pera, volta umas casas para trás. Você se formou em quê? Ah, tá, fiz psicologia, ou fiz medicina, ou fiz pedagogia, sei lá o quê. Certo? Então não é profissão. Deixa eu ver mais o que aqui. Ah, tá, aqui já foi tudo. Ok, da formação continuada eu já falei para vocês. Uma outra coisa importante da formação continuada é que assim, mas isso é para tudo quanto é área, né, gente? A gente como psicólogo, como médico, qualquer coisa, né? Quem é sério, quem trabalha sério, tá sempre de olho nas novas pesquisas, tá sempre indo em congresso, tá sempre olhando artigo científico. Eu todo dia recebo notificação do Google acadêmico sobre novas pesquisas. Minhas palavras são mindfulness, compassion e self-compassion. Então, assim, é legal que a gente fique ligado, direta ou indiretamente, a algum grupo de pesquisa, para que a gente fique por dentro das coisas, né? Não é qualquer grupo de pesquisa? Não, um que tenha a ver com aquilo que você está trabalhando, né? Bom,
E aí, então, agora eu vou falar um pouquinho dos programas para vocês. Eu escolhi alguns programas, né? Tem muito programa por aí. Eu não vou entrar no mérito de tudo quanto é formação que existe no Brasil. Já falei para vocês quais são os critérios. Depois, no final, se vocês quiserem que eu dê uma revisada nos critérios de qualidade do programa, vocês me falem que eu repito. Mas o que eu queria falar para vocês agora, então, é do MBSR. O programa do Kabat-Zinn, ele teve uma edição aqui no Brasil, pouca gente ficou sabendo, ocorreu aqui pertinho, perto de Mogi. Quem organizou foi um pessoal do Rio de Janeiro, mas eu sei que pouca gente ficou sabendo disso, não foi muito divulgado e eu não saberia dizer para vocês se vai ter uma outra edição aqui no Brasil da formação do programa do Kabat-Zinn. Só que a formação que veio para o Brasil foi o itinerário da Universidade de San Diego, Califórnia. Não foi o itinerário da Universidade de Brown, que é muito, muito, muito mais exigente. Vou mostrar para vocês, eu vou virar a tela aqui, que eu deixei aberto, para mostrar para vocês os requisitos aqui, ó. Deixa eu ver. Eu espero que vocês estejam enxergando, eu não estou vendo vocês agora. Deixa eu baixar aqui, só para vocês terem uma ideia dos requisitos. Olha só, participação, eu tô aqui, ó. Aqui, cadê o negócio? Aqui, não, é o amarelinho. Aqui. Tá certo aqui? Espero que esteja ok. Então, olha só, ter realizado um programa MBSR de 8 semanas em formato presencial ou online, isso é pré-requisito antes de você fazer. Ter realizado ao menos um retiro residencial silencioso, guiado por um instrutor de pelo menos 5 dias. Ter no mínimo 1 ano de prática pessoal diária de mindfulness, 2 anos idealmente. Um mínimo de 1 ano de prática de movimento corporal consciente, preferencialmente yoga, 2 anos idealmente, e ter uma graduação ou experiência profissional em saúde pública, medicina ou educação. E eles falam aqui o itinerário do programa, são vários retiros e tem que fazer sempre, né, na formação. O quadro dos bebês. Não virou a câmera? Não, virou. Eu que estava falando, um pouquinho mico. Depois eu faço um print, tá, desses pré-requisitos e boto lá para vocês nos stories, né? Que aí vocês podem pegar lá. Mas era para vocês terem uma ideia, pelo menos vocês me ouviram, para vocês terem uma ideia do tanto de pré-requisito que é, né? E aí, mais pro final da formação, o que a gente faz? A gente tem que fazer um grupo e fazer a supervisão. Legal, Thiago. A gente sempre tem que fazer a supervisão, né, do quando a gente está se formando e tudo mais. Então, o que a gente tem mais perto, assim, quem quer fazer formação em MBSR é agora da Argentina, né, que a professora Maria Noel Ancorena está trazendo para mais perto da gente aqui, né. Se tiver aqui no Brasil, uma outra edição do MBSR, certamente eu vou divulgar nas minhas redes para vocês saberem, tá bom? O outro programa que a gente tem, que eu queria falar um pouquinho dele, que é o programa que eu conheço mais, né, eu e a Alessandra aqui, que ele chama MBPM, que é o Mindfulness Based Pen Manager, que é o programa da Breathworks, que tem entre aspas, uma filial na Espanha, que é o Respira Vida Breathworks, né? E aí, Alessandra, a gente faz a formação pelo Respira Vida Breathworks, mas sairemos acreditadas tanto pela Breathworks da Inglaterra quanto pelo Respira Vida da Espanha. Então, também, esse programa a gente fez a fase 1, que foi online, mas, para conhecer. E depois tem um monte de tarefa, diários de prática, um monte de coisa para entregar. Depois a gente vai para um retiro, faz todo um treinamento no retiro, volta para casa e tem mais um monte de tarefa para entregar. Depois a gente vai para a fase 3, que é essa que eu vou fazer na Espanha em agosto, e também faz mais, né, treinamento lá e tudo, e volta e faz um grupo, faz supervisão. Nesse meio tempo precisa fazer o programa de 8 semanas e um retiro de silêncio de 5 dias. Então, em abril vai ter uma fase 2 aqui no Brasil. Eu também vou deixar o contato do pessoal que organiza essa formação aqui no Brasil. Então, essa tá pertinho da gente, dá para vocês fazerem tranquilamente, tá?
O outro que eu queria falar é que também tem no Brasil, que é o MBCT. O MBCT, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness, a formação dele aqui no Brasil, ele é uma parceria, né, da Universidade de Oxford com a Universidade Federal de São Paulo, né? O que eu gostaria de ressaltar para vocês é que essa formação aqui no Brasil, ela tem um problema. Ela não segue um requisito mínimo super importante. No site da Universidade de Oxford, eu acho que pelo jeito eu não vou conseguir virar. Gente, mas é burra, né? Eu não preciso virar o celular. Olha aqui, ó. Trate-se com gentileza, Érica. Olha o que tá escrito aqui no azul, ó. Então, fazer dois grupos, né, com supervisão regular de um supervisor experiente em MBCT. Tá aqui escrito Oxford. O problema da formação do MBCT aqui no Brasil é que se o aluno não fala inglês, ele acaba fazendo supervisão com brasileiros que são alunos do curso também. Então, não faz sentido. Se eu tô aprendendo a conduzir um programa e eu vou fazer supervisão, a gente espera que o supervisor tenha mais experiência que a gente, não a mesma experiência, né? Senão a gente troca ideia com o colega. Então, você quer fazer MBCT no Brasil? Faça. Você vai ter o certificado de Oxford. Mas faça supervisão com um professor inglês. Não é que é proibido, né? Mas às vezes a pessoa não sabe inglês ou tem dificuldade porque tem que gravar vídeo, tem que legendar vídeo, mandar os vídeos pra eles e tudo mais. Dá trabalho, vai dar um puta de um trabalho. Só que você sabe que você tá gastando uma puta grana, porque essas formações, elas não são baratinhas. Então você tá gastando uma baita de uma grana, mas você sabe que você tá saindo bem informado de lá, tá? Então já falei do MBSR, do MBCT, do MBP. O outro que eu queria falar, que não é bem um programa específico de Mindfulness, mas que é o Mindful Self-Compassion, que é o programa de autocompaixão desenvolvido pela Christine Neff e pelo Christopher Germer, que também segue essas guidelines. Então eu estou falando de programas que seguem essas guidelines, só alguns, né? Se eu não falei de alguns programas aqui e vocês quiserem saber se eles seguem essas guidelines que eu falei, aí vocês vão atrás e vocês vão conseguir fazer essa avaliação se o programa segue ou não. O MSc, ele segue. A formação mais próxima que a gente tem aqui do Brasil vai ser abril próximo, na Argentina, que eu estarei lá, graças a Deus. E 2020, né, Alessandra, se tudo der certo, a gente vai trazer essa formação para o Brasil, né, da Christine Neff. Torçam aí, estamos trabalhando para isso. Mas também é um programa que a gente teve que fazer ou 8 semanas ou o intensivo, né? A gente fez o intensivo faz exatamente um ano, né, Ale? Depois, a gente tem que, como pré-requisito, fazer, lógico, vivenciar as práticas do programa em casa, praticar, né, as meditações principais. É um programa que tem muita prática informal, é super, super legal. Como pré-requisito, tem que fazer o retiro de silêncio, né? A gente acabou de fazer. E aí vai pro Teacher Training lá, né? Acho que 7 ou 8 dias, eu não me lembro, com o Christopher Germer. Lá na Argentina vai ser com ele, com a Marta Alonso e com mais outros 2 professores. Depois a gente volta pro Brasil, a gente é considerado Teacher in Training. Aí a gente vai fazer um grupo, vai fazer supervisão, para depois, gente, começar um itinerário muito louco, confesso a vocês, que pro nosso nome aparecer no site do Center for Mindful Self-Compassion, a gente precisa fazer 6 grupos e fazer supervisão desses 6 grupos. É super caro isso, mas tudo bem, né? A gente demora um tempo aí para fazer isso. Ninguém tem pressa para fazer formação de mindfulness, tá? Deixa eu só fazer um parênteses. Me falaram que live do Instagram dura só 1 hora. Nós vamos passar de 1 hora. Então, se cair, eu vou disponibilizar essa e eu volto, tá? Aí vocês voltam de novo. Bom, e aí, gente, por exemplo, os programas, além desses pré-requisitos e tudo mais, Mindful Eating Bahia,
é bem complexo, mas é um caminho, né? A gente não precisa terminar, eu não tenho nenhuma expectativa de terminar a formação do Mindful Self-Compassion em 6 meses, né? Aliás, aí é uma opinião, tá? Né? Como dizia o Thiago vai saber de quem que eu tô falando, como dizia um amigo nosso, a opinião pode não valer de nada. Mas o que acontece? Eu acho, aí a Érica que tá falando, tô falando de diretriz internacional, nada, cada um que cuide da sua vida, mas pra mim, tá? Talvez eu tenha uma limitação intelectual. Eu acho tão difícil a gente estudar um programa, quanto mais 2, assim, eu me sinto audaciosa fazendo 2 formações, né? Porque a gente precisa vivenciar as práticas daquele programa. Ah, Elise, aí você vai ter que vir para São Paulo, vou precisar de aluno, sim. A gente precisa vivenciar as práticas daquele programa, a gente precisa fazer as leituras daquele programa, a gente precisa conduzir grupos daquele programa, fazer supervisão. Eu fico cansada só de falar. Então, assim, cara, ninguém precisa fazer 400 formações para ser eficiente. Seja eficiente em uma, né? Eu vou fazer essas 2 formações e talvez eu decida qual das 2 que eu vou me dedicar mais pro resto da minha vida, né? Eu ainda não sei se eu vou conseguir me dedicar às 2, né? Vamos ver, é uma coisa que eu vou experimentar, né? Mas é muita coisa, é muito estudo, é artigo que a gente tem que ler, e ainda tem as coisas do ofício da psicologia no consultório, enfim, eu acho muito, mas cada um. Uma última coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente começar a fazer, antes de vocês fazerem as perguntas e a gente interagir um pouco mais, é que assim, alguns programas, eles podem ter algumas especificidades. Por exemplo, é desejável, né, que, não sei se lá em Oxford é obrigatório isso, que a pessoa tenha algum conhecimento em terapia cognitivo-comportamental. Óbvio, é um programa de mindfulness baseado, terapia cognitivo-comportamental baseada em mindfulness, então eles pedem isso. No programa de prevenção de recaídas baseado em mindfulness, também é desejável que a pessoa tenha conhecimentos da terapia cognitivo-comportamental. Assim como no programa do Kabat-Zinn, é desejável que a pessoa tenha mais conhecimentos de yoga. Na formação que a gente faz, no Respira Vida, a gente precisa, assim, não precisa ser isso prévio, né? Mas a gente estuda bastante questões relacionadas à dor, a respiração, né? O uso da respiração no manejo de dor. A gente faz toda uma série de áreas dos movimentos conscientes, porque é uma parte super importante do programa. Então, os programas eles vão variar, né, com relação às especificidades, mas aquelas que eu falei para vocês são meio que básicas mesmo, né? O professor do programa cumprir os requisitos para ser professor de professor, a questão do retiro, exigir que se faça o programa, né, ou antes ou durante a formação, deixa eu ver, e está baseado em evidência científica. Gente, de conteúdo era isso que eu tinha para falar para vocês. Fico devendo então os links, né, os e-mails para vocês procurarem essas formações que eu falei para vocês. E estou disponível para dúvida. E lembrando, se cair, vai cair, acho que daqui 15 minutos eu volto para a live, não tem problema. Adriana, eu vou ficar com esse quadro de lembrança, assim, dos 3, Dri. Cadê a Ida? Amália, eu acabei de me fazer a mesma pergunta. A Ida sumiu. Ela estava aqui comigo, ela deve ter ido para lá, porque agora ela tá andando normal, né? Tá se achando. Por nada, Ceissa, acho que é isso, Ceissa. Então, assim, é o que a Alessandra falou, é uma live muito densa, tem muito assunto, eu imagino que vocês vão ter dúvidas, depois eu vou fazendo pequenas lives para destrinchar mais isso e tudo mais,
Mas a ideia é, tipo, ninguém precisa virar instrutor de mindfulness do dia pra noite. Não tem essa necessidade, né? Eu acho que o Thiago tá aqui ainda me assistindo, a gente faz essa observação, essa questão crítica que assim, ó, existe uma indústria bilionária por trás do mindfulness. Então eu já ouvi muito assim, eu preciso terminar minha formação urgente. Eu falo, por quê? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu falo, cara, mas até hoje você se virou para ganhar dinheiro de algum jeito. Por que você tem que fazer isso? Vai devagar e faz uma coisa bacana. A Adriana tá dizendo, muito bom saber que tem essa diretriz. Eu já vi pacientes compensar em grupo de mindfulness ao resgatar. Isso acontece, Adriana, isso acontece. E daí tem muito pedagogo, por exemplo. Nada, gente, não tô falando mal de pedagogo, pelo amor de Deus. Aliás, não é a intenção dessa live falar mal de nada. Mas, vamos dizer assim, pessoas que não têm formação na área da saúde, fazendo grupo de mindfulness para pessoas com demandas da área da saúde. Tipo, não pode. Não pode. Isso também está nas diretrizes da UK Network, que é a rede de mindfulness da britânica, que a pessoa tem que ter conhecimento prévio com aquelas populações que ela está trabalhando. Não é mindfulness que trata a ansiedade, gente. É um profissional habilitado, treinado no tratamento de ansiedade e que vai usar o mindfulness como um recurso. Alguém discorda? Sim, Adriana, tem que ver qual é a forma. Por isso que eu falei, tem esses critérios, né? Então vamos lá, a pessoa é formada por tal lugar. Como que é essa formação? Eu dei o caminho para vocês avaliarem, né? Não cabe a mim, eu não sou polícia do mindfulness. E nem quero ser, eu não quero ter essa insígnia. Ainda que muitas pessoas falem isso, eu dispenso, eu abro mão disso, não tem problema. O que eu falo, o que eu posso dizer é assim, ó, isso é o que está preconizado nos guidelines internacionais. As formações reconhecidas internacionalmente fazem assim. Tá, essa aí que você quer fazer ou essa para o qual você tá indicando um paciente teu que fez ela cumpre isso? Não, então melhor não. O que acontece é que nesse momento aqui no Brasil a gente está numa época de transição, tá? É muito transição, porque até outro dia essas formações com esses que cumprem esses guidelines internacionais, elas não chegavam pra gente. Legal, Thiago, beijo, abraço. Essas formações não chegavam pra gente, as pessoas tinham que ir pra fora fazer. E aí tem limitações, né? Tanto financeiras quanto limitações de língua. Até então, até o ano passado, nós tínhamos poucas pessoas certificadas por essas... e tinham poucas pessoas certificadas, né, por essas formações que cumprem os requisitos internacionais de formação. Hoje, ainda bem que isso vai aumentar, né? Já tem outras formações mais perto da gente, na Argentina, já tem formações com guideline internacional aqui no Brasil. Então, e essas formações tem várias formações no Brasil que não cumprem esses guidelines, né? A verdade é essa. E em termos de grana, elas são tão caras quanto as outras, né? Então você não está economizando fazendo essa. E na verdade eu nem acho que as pessoas fazem essas para economizar, é porque elas não sabem. Elas não sabem disso. Então lembrem-se sempre disso. Qual é o programa? Qual é a evidência científica desse programa que você está ensinando? E o mantra não existe instrutor de mindfulness, existe instrutor do programa tal. Isso é mantra. No YouTube da Rede Conecta, eu posso deixar também a referência para vocês, tem a entrevista que eu fiz exatamente 1 ano atrás com a Marta Alonso. E eu aprendi tudo isso com ela. A Marta explica isso lindamente. São 3 vídeos que a gente legendou, tudo bonitinho, e está disponível lá para vocês. E depois eu passo, eu dou um jeito aí de passar. É o canal do YouTube da Rede Conecta, tá lá.
também é um material muito legal para vocês acessarem e verificarem, assim. Isso, é o que a Lê está falando. Sempre vale pesquisar antes de escolher onde fazer o curso de formação. O problema é que pouca gente fala isso que eu falei para vocês, né? Porque eu não sei, né? É o problema das pessoas, mas eu resolvi falar e eu vou sempre falar, né? Tanto porque eu sempre quis falar disso e eu nunca tive coragem, né? Talvez para não mexer com alguns ânimos, né? E também porque eu tenho uma representatividade importante na questão da rede ibero-americana de Mindfulness e Compaixão. Eu vejo isso como uma missão. Então, é meu trabalho isso, eu tenho que falar. E já isso vai ser explícito para quem quiser ouvir isso, né? Obrigada, Miriam. Não, Elise, não é uma ferramenta, não é. Se você quer fazer uma formação de Mindfulness, avalia certinho o que você vai fazer. Ou trabalha na clínica. Então, assim, para quem trabalha na clínica, é outro itinerário. É um pouco do que eu falei para vocês a semana passada, né? Eu tô frustrada de não conseguir recuperar essas lives, mas faz outra, fala tudo de novo. Então, para quem quer trabalhar com Mindfulness na clínica, é outro itinerário, é outra coisa, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem muitos cursos de aprofundamento de Mindfulness na clínica. Cursos inteiros, assim. Eu tive a satisfação de dar aula num curso desse, que foi promovido pelo SESD, lá de Belo Horizonte. E eu acho que o Admar vai abrir de novo e eu tô enchendo o saco dele para abrir em São Paulo. Porque tem público para fazer um aprofundamento, aperfeiçoamento, né, de Mindfulness clínico aqui em São Paulo. E eu comentei com ele que para todo mundo é melhor um curso híbrido, né? Meio online, né, meio EAD, com alguns encontros presenciais, né? Ah, você fez o ACT, Elise. Você fez o de ACT, que foi bem, eu acho que foi bem bacana também. Aliás, eu dei 3 aulas, né, Elise, nesse curso de ACT, tipo... eu assisti os vídeos, assim, eu ri, né, porque na segunda aula meu cachorro tava morrendo, eu tava com uma cara horrorosa, assim, a postura, sabe? E daí na terceira aula de aceitação 2, tadinho, ele já tinha morrido, eu tava melhor. Vocês não ficaram com nenhuma dúvida? Falei tanto? Acho que eu falei muito, né? Então, a minha ideia é fazer toda a quinta mesmo, né? E assim, eu vou trazer uns convidados, assim. Tem uma amiga, Cíntia, que ela estudou bastante essa questão dos efeitos adversos das práticas de Mindfulness. E a gente está combinando, assim, não vai dar para ser na quinta, porque ela não consegue, mas talvez eu faça uma live extra, assim, no meio da tarde, para ela explicar melhor isso pra gente, né? E como fica gravada, não tem problema. Como assim, Elise? Como que eu faço na clínica? Bom, eu não sei se é isso que você está perguntando, mas na clínica, não necessariamente eu ensino uma prática formal de Mindfulness para o paciente, né? Na clínica, a gente faz, tipo, como você teve lá a aula comigo, a gente faz muito uso do momento presente na sessão, até a coisa assim, de eu ser praticante de Mindfulness faz com que eu tenha uma presença terapêutica melhor.
o modo de manejar o paciente, né, ele é mais embasado em compaixão, em gentileza, amorosidade e tudo mais, os temas, né, enfim. Em alguns casos, sim, eu ensino a prática formal de mindfulness, mas eu nunca deixo de ensinar práticas informais, né, sempre pautando por essa questão de... Você não precisa nem ensinar a prática formal, mas você trabalha com as atitudes. Eu vou anotar isso, que é fazer uma live falando só das atitudes de mindfulness. Seria legal, né, Ale? Porque as atitudes, né, que o Kabat-Zinn belamente descreve pra gente, é um recurso clínico muito interessante. Vou fazer, pode deixar. E às vezes na clínica a gente acha que o importante é ensinar a prática formal, e não é. Não. Então ali na sessão a gente trabalha, né, que em ACT a gente chama de desfusão cognitiva, técnicas de manejo de pensamento, né, as metáforas que a gente usa, nuvens, né, a nossa mente é o céu azul e um pensamento é uma nuvem, e a gente fica olhando ele passar. Tem várias coisas, né, que a gente consegue fazer. E a semana passada eu falei pra vocês que a DBT, que tá aqui, cadê? Aqui no manual do terapeuta, tem muita coisa legal, né, ensinando assim, de habilidades de mindfulness pra gente trabalhar na clínica. E que, aliás, deixa eu fazer um merchan aí com meus amigos da Vincular. Eles estão com uma agenda de curso do treinamento de habilidades em DBT. Eu fiz esse curso em 2017. É um curso muito, muito, muito bom. Eu indico para todo mundo. Eu sei que eles vão em Belo Horizonte, em Londrina, aqui em São Paulo, em Brasília. Depois dá uma olhada no Instagram deles, chama Vincular. Mesmo que você não vá trabalhar, porque ele ensina a fazer o grupo, né, de habilidades. Mesmo que você não vá trabalhar com o grupo, é legal fazer esse curso. Eu super indico esse curso. Chama Treino de Habilidades em DBT, em Terapia Comportamental Dialética. Eu até compartilhei esses dias um postzinho deles. Porto Alegre, Elise. Eles vão dar em Porto Alegre. Vale muito